Fala pessoal, continuando aqui nossa sériezinha sobre Isaías, tá? O servo sofredor, Isaías 53. Eu estou pensando em fazer esse último vídeo, pessoal, tá? Porque eu ia analisar ponto a ponto, mas as views estão ficando muito pouca. No YouTube, infelizmente, só dá view quando você faz polêmica, para chamar atenção, que as pessoas vêm para assistir. Parece que tem um pessoal nos espectadores que só gostam de treta e polêmica, né? Se você faz um vídeo assim mais detalhadozinho, as pessoas não assistem. O último que eu fiz teve 700 views e poucos likes. Então, se não continuar assim, eu vou parar com essa sériezinha de Isaías 53, porque realmente não tem valido a pena. Talvez valha a pena mais fazer polêmica. Aí você faz uma polêmica assim, Jesus era gay, pronto, aí sim, bate 1 milhão de views. Agora um vídeo mais educativo, assim, mostrando versículo por versículo, aí fica chato, né? A gente faz os vídeos e as pessoas não veem. Então vamos ver, vai depender das views, tá, pessoal? Também se não quiserem também, eu não continuo sobre Isaías, porque não vale a pena fazer um vídeo e ter tão poucas views. Mas vamos lá. O versículo 3 e o 4, eu vou analisar juntos, tá? Porque eles têm em comum. Ó, era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento. Aqui, pessoal, o hebraico ele já usa o termo ish, que é homem, tá? Então aqui dá a impressão que ele está falando realmente de um homem que era desprezado, abandonado pelos homens, sujeito à dor e familiarizado com o sofrimento. Como pessoas de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos dele caso algum. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Bom, a primeira expressão aqui, pessoal, além do homem, que dá a entender que ele está falando de uma pessoa, aí nós podemos ver até um arquétipo de um libertador, como por exemplo Zorobabel, ou como os cristãos veem Jesus. Ali ele fala que é um homem que é familiarizado com a dor, com o sofrimento. Em hebraico é esse daqui, ó. Eu vou tentar escrever um pouco maior, que as pessoas têm pedido, ó. Vidua Oli, que é dor. Vidua Oli. É alguém que é familiarizado com a dor. Esse familiarizado com a dor, pessoal, pelo contexto que a gente está vendo ali, que ele era desprezado, rejeitado, que ninguém fazia dele caso algum, é uma pessoa que está acostumada a sofrer, uma pessoa que já lida com o sofrimento todo dia, então a pessoa já está familiarizada com a dor. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa no Brasil que sofre preconceito, a pessoa já vai ficando familiarizada com a dor. Ah, eu já estou acostumado, eu lido com isso daí desde quando eu era criança, isso aí para mim é comum até. Então é isso que o autor está falando. Então nós podemos ver aqui, por exemplo, tanto o povo no coletivo, o povo judeu, que já estava familiarizado com a dor, quanto nós podemos ver um arquétipo, como por exemplo um Zorobabel, que já era alguém que estava exilado na Babilônia. Então era alguém que já estava familiarizado com a dor, acostumado com o sofrimento e com a dor. Com Jesus fica um pouco mais difícil de a gente encaixar Jesus aqui, porque na Bíblia não tem registro de que Jesus era familiarizado com a dor. Os poucos relatos que nós temos de Jesus na infância, é só de Lucas, que fala que ele com 12 anos se perdeu no templo, tal, etc. e tal, mas não tem relatos parecidos de que Jesus era alguém familiarizado com a dor. Então, fica um pouco mais difícil. E tem mais um detalhezinho aqui, pessoal. Aqui no versículo 4, quando fala assim, ó, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Esse levar sobre si, pessoal, a cristandade geralmente entende que é alguém que está tirando o sofrimento das pessoas, né? Como Jesus, olha, Jesus tirou o sofrimento e as doenças do povo, ele fazia curas e milagres. Mas levar sobre si não é exatamente isso, pessoal. Levar sobre si é você sofrer no lugar daquela pessoa, um tipo de punição ou castigo ou uma doença. Que nem, por exemplo, aqui em Levítico 17 e 16. Aqui é sobre banho, impurezas, ó. Mas se ele não lavar e não banhar o seu corpo, levará sobre si o peso da sua falta. Aqui é levar sobre si. E um outro exemplo é Levítico 16, 22. Que é aquela parte, eu acho que é dos 2 bodes, se eu não estou enganado. Ó, e o bode levará sobre si todas as faltas deles, para uma região desolada. Então o que acontece? Os pecados do povo nesse ritual aqui de Levítico 16,
os pecados eram levados pelo bode. O bode levava os pecados do povo e depois o bode era solto. Um era morto e o outro era solto no deserto ou algo assim. Mas o bode levava sobre si as faltas e a iniquidade do povo. Era quase como um rito de expiação. Então o povo tinha pecado, Arão, o sacerdote, lá colocava a mão sobre os bodes e o bode levava sobre si os pecados. Então é isso que o autor está dizendo aqui em Isaías, levar sobre si. Então, levar sobre si, está dizendo que essa pessoa, por causa dos pecados do povo, no coletivo, ela estava levando sobre si os pecados, os castigos. Por isso que essa pessoa estava sofrendo numa terra estrangeira. Porque o povo tinha pecado, segundo os profetas, a idolatria, tal, não sei o que, os reis de Israel. E aí eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, por causa disso, esse arquétipo, que seria esse homem, ele levava sobre si as dores e a enfermidade do povo. Porque o povo todo tinha pecado, ou pelo menos uma parte do povo, e ele levava sobre si as dores e o sofrimento. Então era alguém que já era familiarizado com o sofrimento e levava sobre si, ou seja, ele estava sofrendo, ele estava pagando, sendo tratado como um escravo numa terra estrangeira por causa do povo, do coletivo. Aí eu pergunto, isso aconteceu na época de Jesus? Tem algum relato de que Jesus estava sofrendo ou sendo punido por causa do povo? Alguns podem até dizer assim, não, amadinho, mas a paixão dele, a crucificação, ele sofreu para levar os pecados do povo. Beleza. Então por que Jerusalém caiu após Jesus? Por que Jerusalém não foi salva? Porque aqui levar sobre si quer dizer que a pessoa não tinha mais aquela condenação. Que nem os dois bodes ali de Levítico. O sacerdote transferia os pecados para o bode ia para a morte, o outro para o deserto, mas o povo não sofria punição, porque os pecados já tinham sido transferidos para o bode expiatório. Então, se Jesus, no sacrifício dele, levou sobre si as dores do seu povo, que seria o povo judeu, por que Israel caiu, então, logo após a morte de Jesus, no ano 70? No ano 70 nós temos o quê? A queda de Jerusalém. Aí fica mais difícil, né, pessoal? Então tá aí, ó, familiarizado com a dor e alguém que levava sobre si as dores do povo, que pode ser tanto um arquétipo de uma pessoa, como pode ser o coletivo, tá? E o fato do servo ser rejeitado, se a gente for chegar em Zorobabel, a gente vai chegar num outro ponto interessante, mas aí seria um tema de um outro vídeo, depois que eu acabar a sériezinha, do porquê que esse servo era tão rejeitado pelo povo, tá bom? Então tá aí, quem gostou, comente aí o que achou, tá bom? Dê um like aí que o YouTube anda bugado, vocês sabem disso. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.